Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo, numas ideias sobre produtividade. Temos aqui um material bem rico, sabe, de um coach de aprendizagem. O cara tem, tipo, 13 anos de experiência tentando conciliar um monte de coisa, faculdade de medicina, trabalho como médico, gestão de negócios, e ele condensou tudo em dicas práticas. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é meio que destilar o ouro dessa experiência toda, né? Como é que a gente consegue fazer mais, só que de um jeito sustentável, sem cair naquela cilada de estar sempre ocupado. Vamos explorar uns conceitos-chave que, olha, podem mesmo mudar o jeito como a gente encara nossos objetivos. Legal? Vamos então? Hã, desempacotar isso. O ponto de partida que ele coloca é surpreendente, eu diria. Basicamente, não confie no seu cérebro, assim, de cara. Por que isso? Pois é, parece forte, né? Mas o argumento é que nosso cérebro, por evolução, ele é meio que um mestre em economizar energia. Isso significa que ele vai, tipo assim, ativamente resistir a planos muito complexos, tarefas que exigem muito esforço mental, sabe? Ele sempre prefere o caminho mais fácil. Entender isso é crucial. Não é que a pessoa não tem força de vontade, é biologia mesmo. Faz todo sentido. Lembrei daquela história que ele conta da Hannah, a estudante de medicina super dedicada, cheia de listas, agenda, mas se sentindo completamente sobrecarregada. Exato. O problema dela era justamente esse, esperar que o cérebro dela fosse um soldadinho obediente, né? Ignorando essa tendência natural dele. E isso, olha, leva a gente a repensar o que é produtividade de verdade. O material sugere que não é só sobre ticar tarefas da lista ou parecer ocupado. É, na verdade, qualquer ação, qualquer mesmo, que te aproxima dos seus objetivos reais. Espera aí? Então, descansar pode ser produtivo? Passar tempo com a família? Com certeza. Se isso te recarrega, te dá energia para o que realmente importa para você, então é super produtivo. Exige, claro, uma dose de autocompaixão e um planejamento que já conte com essas falhas do cérebro, né? Que preveja isso. Então, ser improdutivo do jeito tradicional pode, na prática, ser muito produtivo. E o planejamento tem que ser proativo. É isso, antecipar as escorregadas. Precisamente, criar sistemas, estruturas para contornar essa busca do cérebro pela facilidade, ao invés de só ficar frustrado quando a gente falha. Comece pequeno, mas se não funcionar, vá com tudo. Como assim? Ah, essa parte é ótima. A lógica é, tentou um bloqueador de apps simples para não olhar o Instagram e não adiantou. A sugestão é radicalizar mesmo. Apagar o app do celular, bloquear o site no computador. Nossa. É, porque a ideia é que depois que a medida drástica funcionou, é mais fácil você reduzir a intensidade dela aos poucos. É mais fácil do que ficar tentando escalar um monte de solução pequena que falha e só te desmotiva, sabe? Entendi. É tipo um tratamento de choque inicial. Isso tem a ver com outra ideia dele de fazer mais com menos em relação às ferramentas. Totalmente conectado. Ao invés de sair baixando 1000 aplicativos, colecionando métodos, a experiência dele mostra que é melhor dominar poucas ferramentas, mas que sejam essenciais para você. Menos complicação, menos chance de dar errado. Exato. Ele mesmo conta que saiu de um monte de apps para um sistema bem simples, um bom gerenciador de tarefas, um caderno físico e o Google Agenda. Pronto. Foco na eficácia, não na quantidade. Falando em eficácia, tem outro ponto que ele chama quase de superpoder, a capacidade de entrar em fluxo profundo, o tal do deep flow. Ah, sim. Aquele estado mágico de concentração total numa única tarefa, né? Que o tempo some e o trabalho flui, que é uma beleza. Isso. Mas não é só estalar os dedos, né? Não mesmo. É preciso entender o que funciona para você, o que te coloca nesse estado e, tão importante quanto, o que te tira dele. O autor mesmo descobriu, por exemplo, que para ele, tentar fazer trabalho focado logo depois de comer muito, tipo almoço ou jantar, Não rola. simplesmente não rola. É puro autoconhecimento aplicado à rotina. E para garantir que esse foco todo esteja na coisa certa, aí entra a velha conhecida matriz de Eisenhower, né? Urgente versus importante. Exatamente. É um clássico por um motivo. É muito fácil a gente ser engolido pelas tarefas urgentes, mas que têm baixo impacto real.
O material até dá exemplos, tipo algumas tarefas de casa que parecem urgentes, mas que não te levam para mais perto dos seus grandes objetivos. E aí o perigo é deixar de lado o quadrante do importante, mas não urgente. Esse mesmo. São as atividades que, no fundo, transformam a nossa vida, a nossa carreira a longo prazo. Mas como não gritam por atenção, E a gente adia. Eu lembrei do caso que ele cita da estudante de biologia marinha. Aquilo é fantástico. é um ótimo exemplo. Ela passou 2 anos aprendendo francês, dedicando tempo toda semana. Isso antes de aparecer a tal oportunidade de trabalho na França que ela queria tanto. Ela protegeu aquele tempo por importante, mesmo sem urgência nenhuma na época. Que disciplina. E a dica prática que ele dá é agendar isso primeiro. Isso, agendar essas tarefas importantes não urgentes primeiro na semana. Antes de tudo, blindar esse tempo na agenda. Garante que o progresso nas metas grandes não seja sempre atropelado pelas pequenas urgências do dia a dia. É estratégia pura. Bom, juntando tudo isso então, a mensagem principal parece ser que produtividade de verdade, aquela que se sustenta, não está nas ferramentas da moda nem na agenda lotada. Está mais no autoconhecimento para a gente trabalhar com o nosso cérebro e não contra ele. Exato. E num planejamento que seja realista, né? E em cultivar esse foco profundo e principalmente saber dizer não e priorizar de verdade o que vai fazer diferença lá na frente. Perfeito. É um conjunto de coisas. E para fechar com uma pulga atrás da orelha, tem outro conceito que ele explora, o tal efeito Zeigarnik. A ideia de que tarefas que a gente deixa inacabadas ficam martelando na cabeça, né? Elas geram uma tensão que, curiosamente, nos motiva a querer terminar. Interessante isso. Pois é. E aí fica a reflexão. Será que usar isso de forma estratégica, tipo deixar de propósito uma tarefa importante meio engatilhada no fim do dia, será que essa prática, que parece contraintuitiva, não poderia, na verdade, ajudar a manter o pique, a garantir que a gente volte para ela com vontade no dia seguinte? Uau! Deixar algo por fazer de propósito para querer fazer mais depois. É algo para se pensar mesmo.